tudo bem com todas e todos vocês? No nosso encontro passado, pontuei um breve histórico do que foi o modelo grego de educação, ou seja, um modelo alicerçado, baseado, norteado dentro dos conceitos de uma sociedade de matiz aristocrática. Então, se você pegar o modelo grego de educação, não é um modelo onde todos participam. O mundo grego não é um mundo democrático. O mundo grego é democrático dentro dos padrões gregos. Então, recapitulando, o que é democracia para um grego antigo não é democracia para nós. Se eu tentar, Antônio Marcos Martins, tentar pontuar, querer conceber um olhar sobre o conceito de democracia na Grécia, o modelo grego é um modelo, nos padrões de hoje, perdão, ele é excludente. Para os padrões de hoje, os gregos não concebiam isso como exclusão. Ou seja, para um grego antigo é natural um homem ter direito a todas as coisas, inclusive dominar de forma acachapante mulheres, escravos, estrangeiros, crianças. Então, o universo grego, o conceito grego de cidadania é um conceito de pessoas do sexo masculino maiores de 21 anos com posses. Então, este é o conceito de cidadania. Então, essa educação socrática, apesar do Sócrates ir para o meio das pessoas, se for pontuar e observar, Sócrates é homem, só não como poderia dizer, só não é cidadão pleno porque não tem posse de bens materiais, não é aristocrata. Platão é aristocrata. Então, Platão deriva de um modelo de sociedade onde o próprio platonismo pontuava que somente filósofos poderiam governar, ou seja, em um universo de 50 mil pessoas em Atenas, vocês, creio eu, possam imaginar que nem 5% dessas pessoas poderiam ir para a Ágora, coisa que a gente trabalhou lá. A Ágora é o lugar, ou a praça, o espaço público onde as coisas se definiam. Então, nem todo grego não tinha como objetivo o trabalho manual, ou seja, a maioria dos gregos trabalhavam fisicamente. Alguns gregos eram de classes sociais ditas superiores, esses poderiam fazer parte do universo das discussões na Ágora. Então, o mundo da Ágora é um mundo aristocrático. O mundo da academia platônica era mais fechado ainda, creio eu, porque nem todas as pessoas tinham acesso à educação formal. O universo aristotélico também é permeado por esta concepção de um número muito restrito de pessoas que faziam parte do escopo do que pode ser conhecido como aristocracia, como sociedade, ou seja, aqueles que podem participar do liceu também eram muito poucos. Então, evoluindo, Roma não escapa muito deste modelo grego. Então, a educação romana ela também é uma educação permeada pelo corte, pela régua de um número muito pequeno de patrícios. Então, as classes sociais romanas, aquela pirâmide que é possível ser desenhada, ou seja, no topo eu tenho patrícios, no meio eu tenho plebeus e na parte de baixa eu tenho escravos. Um número pequeno de clientes entre os ditos patrícios, que deriva de pater, daí vem a palavra pai, então patrícios no topo, ou seja,
a régua para determinar quem era patrício era a posse de terras. Então Roma tinha uma máquina de guerra e essa máquina se expandia frequentemente para dar conta dos interesses desta elite patrícia. Então, raríssimos Cíceros, raríssimos Marco Aurélios, se você vai ver no mundo romano. Então, Roma copia o panteão de deuses da Grécia e dá os seus nomes para os deuses gregos. Então, o modelo de educação romana é um modelo permeado por uma educação voltada para essa questão da matemática, para essa questão da filosofia, para essa questão da poesia, e uma educação mais formal, mais com menos conteúdos reflexivos, ter-se-ia para uma classe de plebeus que cada vez mais exigem cidadania. Então, Roma difere um pouco da Grécia, porque os plebeus, desde muito cedo, começaram a exigir cidadania. Então, uma sociedade grega marcadamente excludente e, de certa forma, contestada por alguns movimentos, mas Roma já nasce sob égide de uma luta feroz. Então, a classe plebeia vai lutando para conseguir locais, inclusive chegar ao Senado romano. Então, a educação romana é uma educação aristocrática que ao longo do tempo começa a ser questionada por uma classe plebeia que não é homogênea. Então, um plebeu ele vai desde um grande comerciante até um desocupado. Então o plebeu ele tem um espectro gigantesco de possibilidades. Então, educação romana e grega, uma educação para a elite, mas que no caso de Roma passa a ser questionada pelos plebeus. A queda de Roma em 476 depois de Cristo, ela traz consigo mudanças de desenho, mudanças geográficas no que se conhece como Antigo Império Romano do Ocidente. Então, vai-se lentamente forjando reinos, e esses reinos vão se fragmentando ad infinitum até chegar à configuração da Europa que conhecemos hoje. Então, a educação romana, uma educação voltada por uma classe aristocrática de matiz, no fundo, não plebeia, mas sim patrícia, me fugiu a palavra. Então, os patrícios, dominadores de terras, esses frequentavam os espaços públicos e se tornavam, em alguns casos, senadores de Roma. Então, a queda de Roma ela traz consigo uma fragmentação gigantesca, e aí surge-se lá no que conhecemos hoje como França, antiga Gália, surge o antigo Império Franco-Carolíngio, que teve à frente um guerreiro chamado Carlos Magno. Então, Carlos Magno, apesar de analfabeto, sabia da importância que a educação tinha. Então, as primeiras universidades francesas começam a ser desenhadas no antigo Império Franco-Carolíngio. A Germânia também vai forjando e vai a questão dos antigos germanos, dos antigos habitantes daquela região com as suas tradições, ou seja, existia conceitos, olhares de uma sociedade extremamente pautada também numa figura masculina
uma figura, essa figura ao longo do tempo ela vai evoluindo para o que nós conhecemos como imperadores. Então o grande chefe guerreiro, essa é o que tinha fugido na minha cabeça, o grande chefe guerreiro, ele trazia consigo esse direito consuetudinário, ou seja, é um direito baseado na questão dos princípios, das tradições, da tradição de se passar de pai para filho aquilo que se tem. Então, da herança desse modelo grego de educação aristocrática, da herança desse modelo romano de uma sociedade estruturada a partir também de um modelo de um olhar aristocrático dominado por patrícios, que tem na posse da terra também um fulcro, um alicerce forte. Então, desse caldeirão de culturas pós-queda do Império Romano, surgimento do Império Franco-Carolíngio, que é posterior queda de Constantinopla, em 1453, surgimento dos modelos germânicos de direito, isso daí derivaria e descambaria para um próximo tema que eu quero trabalhar com vocês, que é a educação na Idade Média sob a batuta da igreja. Então esse conceito da igreja como dominatriz, como dominadora, do saber através de monges. Ou seja, a educação outrora passada em escolas, essas escolas na Idade Média, elas lentamente vão dando lugar a mosteiros. Então esses mosteiros controlados por padres, e esses padres tendo como instituição superior a Igreja de Roma. Então, num próximo momento eu vou pontuar isso com vocês. Andei lendo alguns textos, alguns questionamentos que vocês colocaram lá no fórum. Fiquei muito feliz. Quero usar esse espaço aqui para que vocês possam propor temáticas, abordagens, aflições, problematizações, medos, ou seja, estamos vivendo um período extremamente complexo. Esse período extremamente complexo, ninguém sabe direito onde vai dar. Então a disciplina de História da Educação, eu quero construir ela com vocês. Eu não quero fazer algo unilateral. Se vocês quiserem fazer pequenos vídeos e subir para a plataforma, para o Moodle também, a gente vê a possibilidade disso. Ficaria muito feliz desse feedback de vocês. Sei que gasta pacote de internet e a gente está todo mundo numa situação financeira meio complicada, mas eu vou parar por aqui hoje, mas espero ter colaborações de vocês de maneira qualitativa. Muito obrigado.